Olá, crianças do segundo ano, vamos com mais uma aula de matemática. Hoje é 16/4. Vamos continuar com o conteúdo tabelas e gráficos. Revisando o que foi dito ontem, certo? Ó, a tabela ela é composta por linhas e colunas. Na tabela encontramos dados em frases, palavras ou números, tá certo? Então, isso foi o que vimos ontem, né? Como se preenche uma tabela, né? A estrutura de uma tabela. E é a partir dessa tabela que vamos dar continuidade com os gráficos de coluna. Lembra da tabela de ontem? Então, a tabela de ontem, ela trouxe uma gincana em que as crianças foram separadas por equipes. Essas equipes foram nomeadas por cores: a equipe amarela, a equipe vermelha, a equipe verde e a equipe azul. Essas equipes, elas tiveram certo número de crianças, como apresenta aqui. Para que serve a tabela, então? Para a gente poder comparar os valores, para poder saber quantas crianças tem em cada equipe. Então, a partir dessa tabela é que vamos construir o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele apresenta dois eixos: o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical e o horizontal, eles se encontram no zero, certo? Então, a partir da linha vertical, temos o número de alunos, que você acompanha aí, ó, no gráfico a numeração. Tá vendo lá que se inicia do zero? E a linha horizontal, ela apresenta o nome das equipes. Como o gráfico, ele é um gráfico de colunas, ele foi feito com colunas. Então, apresenta aí as colunas. A primeira equipe da tabela, vamos começar olhando pela tabela. Você pode acompanhar aí pelo seu livro, na página 54 e na página 55. A primeira equipe é a equipe amarela. Então, a equipe amarela apresenta quantos alunos? 8. Então, você vai olhar lá no gráfico, na quantidade de alunos, a linha que se refere ao número 8. Então, a coluna foi até a linha que se refere ao número 8. Essa coluna foi colorida com que cor? Amarela, porque é a equipe amarela. A equipe verde. A equipe verde apresenta 12 alunos. Então, lá na linha em que se refere ao número 12, é até aí a coluna. Então, a coluna vai até a linha que se refere ao 12. A equipe vermelha. A equipe vermelha apresenta 9. A equipe vermelha apresenta 9 crianças. Então, a linha que se refere ao número 9 será até aonde será a nossa coluna. A equipe azul apresenta 10 crianças. Então, na coluna azul, vamos até a linha que representa o número 10. Então, cada linha irá dar o limite de cada coluna. Então, aí temos o nosso gráfico de colunas. Agora, vamos aqui para transformar a tabelinha de ontem do faz de conta do brinquedo favorito das crianças. Eu comecei, fiz uma pesquisa com 10 crianças. Coletei esses dados e coloquei aqui, ó, 5 crianças, certo? 3 crianças,
e 2 crianças. Então, a preferência de brinquedos. 5 crianças preferem carros, 3 crianças preferem bolas, 2 crianças preferem robôs. Então, a partir dessa minha coleta de dados, que eu irei fazer o meu gráfico de colunas. O meu gráfico de colunas, ele já foi feito, né? Então, a gente só vai analisar um pouquinho. Lembrando que, se eu vou fazer o gráfico, certo? Dessa tabela, então, o meu gráfico também vai apresentar o título. Se essa minha tabela ela tinha o título Brinquedo Favorito, qual será o título da minha tabela? Então, Brinquedo Favorito. A minha tabela ela apresenta os 2 eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal e o vertical, eles se encontram no 0. Então, aqui eu tenho o número de crianças e aqui eu tenho o nome dos brinquedos. A bola. Vou colocar aqui direito pra gente poder acompanhar. A bola, ela foi escolhida por 3 crianças. Então, número 3, a linha do 3, coluna representando as 3 crianças. O carro foi escolhido por 5 crianças. Linha do 5, coluna que representa as 5 crianças. O robô foi escolhido por 2 crianças. A linha do 2, coluna que representa as 2 crianças. E o nosso gráfico já está pronto. Muito fácil. A atividade de ontem, vocês irão dar continuidade. Ontem eu pedi para que vocês pudessem criar uma situação para preencher uma tabela. Essa tabela dei como exemplo que você poderia fazer com frutas, né, a preferência de frutas da sua família, a comida favorita, os brinquedos que você tem. Então, a partir da tabela que você fez, você irá construir o seu gráfico. Lembrando da estrutura do gráfico, né? Então, se você colocou o título na sua tabela, o mesmo título será o do seu gráfico. Número de pessoas que você fez a pesquisa e o nome do que você escolheu: frutas, brinquedos, a comida preferida. Você irá fazer esse gráfico, acompanhe as atividades, tire fotos, mande para a plataforma para podermos acompanhar. Vou ficar muito feliz quando ver a tarefinha de vocês. E quem sabe na próxima aula a tarefa de vocês aparece aqui no nosso vídeo. Até a próxima aula, crianças, e tchau!